Oi, pessoal do sétimo semestre, como é que vocês estão? Inicialmente eu quero registrar aqui a satisfação de poder gravar essa aula para vocês, a nossa primeira videoaula, né? Dando sequência ao nosso conteúdo. Como todos vocês estão aí acompanhando, nós estamos trabalhando com a audiência que é adotada pelo procedimento ordinário, tá? Então vocês têm aí uma atividade já para realizar, que é elaborar um roteiro indicando todas as partes que fazem parte dessa audiência. E o objetivo da aula hoje é fazer algumas ponderações a respeito de algumas minúcias, né, que acontecem nessa audiência, tá? Então vamos lá, sem mais demoras, sem mais delongas, nós vamos dizer o seguinte, que a ideia do legislador é concentrar todos os atos da instrução processual num único momento, tá? Então, a doutrina apelidou essa audiência de instrução como a grande audiência, ou audiência una, né? Por quê? Porque ali, de acordo com a regra do artigo 400, o juiz, dentro de um prazo de 60 dias, ele tem que marcar essa audiência, onde vai ser ouvida a vítima, o ofendido, logo em seguida as testemunhas, poderão ser feitos os esclarecimentos dos peritos, poderemos fazer acariações, reconhecimento de pessoas, de coisas, vamos proceder ao interrogatório do réu, far-se-á a colheita das alegações finais e logo em seguida a sentença. Então percebem que todos esses atos, a ideia é que todos esses atos possam ser concentrados num único momento, tá? Vamos lá então. A primeira observação. O prazo é de até 60 dias, todas as partes devem ser devidamente intimadas, lembrando que Ministério Público e a defesa nomeada devem ser intimadas pessoalmente. Tá? Ok, primeira providência que acontece na audiência é a oitiva da testemunha, do ofendido, da vítima. Tá? Essa é uma pessoa que sofreu o prejuízo, sofreu a violação do seu bem jurídico, e porque ela tem interesse na sorte do processo, ela não assume o compromisso de dizer a verdade, ou seja, ela não é compromissada. O que acontece é apenas uma tomada dos seus depoimentos. Nada impede que nessa mesma oportunidade esse ofendido possa fazer o reconhecimento do réu que está presente ao ato. Também pode-se atribuir a ela a possibilidade de fazer reconhecimento de coisas, de pessoas, de objetos. Ou seja, o depoimento dessa vítima, desse ofendido, é extremamente importante. Ele auxilia, evidentemente, no convencimento do juiz. Detalhes importantes. Em primeiro lugar, a vítima ela é obrigada a comparecer ao ato. Se ela for devidamente intimada e não comparecer sem justificativa, o juiz pode mandar buscá-la coercitivamente. Outra observação, a testemunha que se sente constrangida com a presença do réu, porque ele faz parte ali da audiência, ele pode informar esse dado ao juiz, que vai determinar que o réu seja retirado da sala de audiências, tá? Para que essa vítima possa, de uma maneira muito mais livre, né, sem aquele constrangimento, sem as recordações do fato, dar os detalhes exatamente como eles se deram, tá? Nesse caso, o juiz faz perguntas, a acusação faz perguntas e a defesa também faz perguntas. Passou essa fase, essa parte da oitiva do ofendido, nós temos a oitiva das testemunhas. No nosso procedimento comum, ordinário, cada parte pode arrolar até 8. Então, a acusação pode arrolar 8 e a defesa também pode arrolar 8. Pode acontecer, então, que nós tenhamos o cômputo de 16 pessoas para depor na audiência. Pode sim. Diferente do que acontece com o ofendido, a testemunha, sim, ela é compromissada. O juiz faz o questionamento se ela é amiga, se ela é inimiga, se é parente, né? Se tem algum interesse no processo. Se ela não disser não a todas essas questões, ela é advertida das penas do crime de falso testemunho, ou seja, ela é compromissada a dizer a verdade, ok? A testemunha, então, ela é inquirida pelo juiz, ela é inquirida pelo Ministério Público e depois
pela defesa. Isso acontece tanto com as testemunhas de acusação quanto com as testemunhas de defesa, ok? Depois do depoimento das testemunhas, pode acontecer, e eu digo que pode acontecer porque não é comum, que os peritos participem do ato para esclarecimentos. Só que essa situação, ela deve ser previamente solicitada ao juiz, tá? Então, o que acontece? O perito não vai de livre e espontânea vontade à audiência de instrução. Ele previamente foi intimado porque uma das partes solicitou que durante essa audiência, alguns pontos que ficaram escusos, que ficaram obscuros, né, possam ser sanados, né? Por exemplo, o perito que elaborou um laudo, e eu li uma determinada conclusão e eu não fiquei muito ciente, eu senti uma certa obscuridade ou faltou realmente um esclarecimento. Eu solicito ao juiz previamente e, no caso, o perito vai comparecer ao ato para que ele possa fazer os seus apontamentos, ok? Superada essa fase, se nós não tivermos acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, vem um grande momento, que é um dos mais importantes, que é o interrogatório do réu. Eu sempre costumo dizer que o interrogatório é a única oportunidade que o réu tem, de falar perante aquele que vai decidir a sua sorte, que vai decidir o mérito daquela ação penal. Então, é uma única oportunidade que ele tem. Nada impede que o juiz o interrogue novamente, mas isso raramente acontece, certo? A doutrina diverge muito com relação à natureza jurídica do interrogatório. Alguns sustentam que é um meio de prova, outros sustentam que é um meio de defesa. Uma observação importante, tá? O réu, ele tem que comparecer a todos os atos, a todas as audiências. Se, por exemplo, por algum motivo essa audiência não conseguir atingir todas as suas fases, ela tiver que ser redesignada, o réu ele tem o direito de participar de todas elas, tá? A ideia é que se concentrem todos os atos num único momento, mas se porventura, por algum fato, o juiz tiver que cancelar e determinar a abertura de outras audiências, realização de outras audiências, é direito do réu se fazer presente a todas elas, tá? Muito bem. O interrogatório, ele é composto de duas grandes partes. Na primeira delas, o juiz faz perguntas sobre questões ligadas à pessoa do acusado. A sua escolaridade, sobre a sua família, os seus meios de sobrevivência, qual era o último trabalho, condições sociais gerais. Na segunda parte, é o mérito, é sobre a acusação. Se ele conhece os fatos que são imputados a ele, o que ele tem a dizer a respeito disso, e a oportunidade que ele tem ou de confessar ou de negar a autoria. Outro dado importante, o réu não é obrigado a responder as perguntas e o juiz tem que fazer esclarecimento a ele. O juiz, antes de começar as perguntas, ele tem que dizer ao réu: o senhor não está obrigado a responder as minhas perguntas e o seu silêncio também não vai ser interpretado de maneira desfavorável à sua pessoa, ok? Então, passou essa fase de interrogatório, passa-se a uma fase chamada do 402. O que é o 402? É a possibilidade das partes solicitarem algumas diligências em razão de algum fato, alguma circunstância, alguma informação que surgiu da audiência de instrução e que é necessária que se adote. Por exemplo, alguma testemunha informou que existe algum documento que tem relação com o fato. As partes podem pedir que o juiz determine a apresentação desse documento com quem quer que esteja, tá? Então, assim, importante, o 402 só vai ser autorizado, a diligência só vai ser permitida se aquele dado, aquela informação tiver sido proveniente da audiência de instrução. Caso contrário, não cabe mais às partes requerer diligências ao juiz, ok? Não sendo o caso do 402, abre-se o momento para as alegações finais. Cada parte tem 20 minutos para fazê-lo de forma verbal. Se tiver mais de um réu, é 20 minutos para cada réu. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. Logo em seguida, vem a sentença. Perguntas. Eu posso pedir ao juiz para que se apresentem as alegações finais de forma escrita? Pode.
Nesse caso, a sentença também vai ser proferida de forma escrita após a apresentação das alegações finais da defesa, ok? Então, basicamente, pessoal, esse é o procedimento comum ordinário com relação à audiência una, audiência de instrução. Qualquer dúvida que vocês têm os canais de comunicação, vocês podem me mandar perguntas pelo WhatsApp, podem me mandar por e-mail e também pela nossa própria plataforma do Classroom, tá? Espero que tenha sido bastante proveitoso, que vocês possam, com essas informações, tirar algumas conclusões, né, para a elaboração da atividade aí que vocês têm, tá bem? Até mais!